Olá, boa tarde, sejam bem-vindas. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, bem-vindos e bem-vindas, né? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Carol Sandler, eu sou a criadora do Finanças Femininas. Ai, gente, desculpa, deixa eu colocar aqui um fone porque barulho de fora ninguém merece, né? Sandler, eu sou a criadora do Finanças Femininas. O meu trabalho é um trabalho de educação financeira para mulheres e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Pessoal do Shopping Cidade Jardim e do Mink, a querida Marina Oriemo, me convidaram para eu estar aqui, para eu trazer, para montar um curso para vocês de finanças pessoais, de educação financeira. E eu queria aproveitar todo esse momento de crise que a gente está vivendo para todo mundo aproveitar e fazer uma transformação na forma como lida com o seu próprio dinheiro. A gente tem muita gente que tem feito uma faxina nas suas casas, separado o que não usa mais, tem gente que tem um monte de brincadeira, de piada, né, que tá rolando, as pessoas estão limpando as geladeiras e espanando os sofás e limpando todos os cantos das casas, e eu quero fazer um convite para vocês comigo nesses 2 dias, hoje primeira aula e quarta-feira segunda aula. Eu tô aqui na academia do Cidade Jardim e Mink para ajudar vocês a fazerem uma faxina geral na vida financeira de vocês, para terem organização, planejamento e poder navegar tanto essa crise como as próximas e as oportunidades que sempre surgem com muito mais tranquilidade, sabendo que a sua vida financeira está em ordem, está em paz. Então eu preparei essa aula para vocês. Hoje eu vou falar sobre organização financeira e planejamento financeiro, e na aula de quarta-feira a gente vai falar sobre investimentos. É muito importante que vocês assistam essa aula primeiro, porque aqui eu vou trazer toda a base de como é que você faz para conseguir de fato guardar dinheiro, para você conseguir de fato juntar um patrimônio e como é que você faz para investir. Mas o primeiro passo é olhar para dentro e olhar para suas finanças pessoais e para a forma como você lida com o seu dinheiro no seu dia a dia, tá? Então, gente, eu preparei realmente uma aulinha aqui para vocês. Vou começar a transmitir isso daqui, eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Avisando já, eu vou abrir espaço no final para perguntas, tá? Então eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas no botãozinho da caixinha de interrogação. E aproveita e já aperta também o botão do aviãozinho para você compartilhar essa live com uma amiga, com um amigo, com uma pessoa da sua família que também precisava dar uma melhorada na relação com o dinheiro. Não é nenhuma indireta, mas eu acho que é algo que sai todo mundo mais enriquecido, né? Então, eu quero fazer essa provocação aqui para vocês. Quem aqui já levou um susto com a fatura do cartão de crédito? Que é quase que um meme, né, na nossa sociedade. A gente já pensa naquele meme com a fatura do Uber com páginas a 1000 e dos aplicativos de delivery e tudo mais. Mas isso é um sinônimo de como a nossa relação com o dinheiro tá ruim. É muito impressionante a gente parar para pensar que quando você fica levando susto com a fatura do cartão de crédito, já é um sintoma muito claro que sua relação com o dinheiro não tá legal. Depois, você já achou que será ruim com dinheiro? E isso, até pela minha experiência, é algo que acontece mais com as mulheres do que com os homens. Meu trabalho todo como educadora financeira é justamente com mulheres, por entender que as mulheres têm uma história diferente com relação ao dinheiro do que os homens. O papel econômico da mulher na sociedade era o de consumidora. É muito interessante quando a gente para pensar na origem das coisas, né? O nosso papel era de consumidora. A gente não trabalhava fora. Quando trabalhava, o dinheiro ia para a mão do marido. Foi no final dos anos 60 que a mulher passou a ter direito ao seu próprio dinheiro, ao seu próprio CPF, sua conta bancária individual, sem precisar de autorização do pai, do marido. Então,
o nosso papel econômico mudou, mas tem pouco tempo em termos históricos, tem 50, 60 anos que começou essa transformação, essa revolução da mulher, da entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente fala, eu sou ruim com dinheiro, mas não é que você é ruim com dinheiro, porque ninguém nos ensinou a lidar com dinheiro. E depois, como é que a gente faz, né? O que é ser ruim com dinheiro? Tem muita gente que fala assim, eu sou péssima de matemática. Gente, dinheiro não tem absolutamente nada a ver com matemática, tá? A calculadora tá aí para isso, você não precisa saber fazer conta, o Excel faz para você, a calculadora faz para você, o Google faz para você. Para ser bom com dinheiro, você precisa olhar para os seus comportamentos, para os seus valores, se você sabe esperar, se você sabe abrir mão de algo no presente para poder ter mais no futuro. Ser bom com dinheiro é completamente diferente. Tanto que educação financeira não é falar de matemática. Hoje aqui a gente basicamente não vai falar de matemática, tá? O que é educação financeira é olhar para mudança de comportamentos. E o primeiro dessas crenças que a gente tem que desconstruir é essa. Saiu uma pesquisa no ano passado, feita pelo Banco UBS, no mundo inteiro, mostrou que as mulheres brasileiras acreditam, 93% das mulheres acreditam que seus maridos entendem mais de dinheiro do que elas. Mas olha só que interessante, quando elas se separavam ou então perdiam o marido, ficavam viúvas, no momento da mudança, né, no status de relacionamento, 74% diziam que tinham levado uma surpresa negativa. Então, não é que ele entendia mais de dinheiro do que ela, porque tinha um patrimônio menor do que ela imaginava, tinha uma dívida que ela não sabia da existência. Eu já ouvi incontáveis casos de mulheres que acabaram saindo de um casamento numa situação financeira muito, muito, muito complicada. Então vamos desconstruir essa coisa de ser ruim com dinheiro, porque para você ser boa com dinheiro é só você olhar para os seus comportamentos. Você já disse que nunca conseguia guardar dinheiro porque não sobrava nada? Essa é muito comum. Eu queria guardar, mas nunca sobra. Mas nunca sobra. Como é que vai sobrar se você está tratando dinheiro como sobra, gente? Não dá. Dinheiro a gente tem que cuidar de uma forma ativa. Se você vai encarar seu dinheiro como sobra, como é que a gente lida com sobra? A gente desperdiça, a gente gasta, a gente nem vê para onde aquilo vai. Então, eu nunca vi gente com dinheiro de sobra. O que eu já vi são pessoas que conseguiram guardar dinheiro porque priorizaram isso, porque montaram um plano. Então tem dinheiro guardado para aposentadoria, para fazer a viagem, para fazer o sabático, o que quer que seja. Então o guardar dinheiro tem que ser alguma coisa ativa. Então nunca, gente, primeira lição de hoje, eu quero que todas vocês saiam com isso muito claro: não trate dinheiro como sobra. Dinheiro nunca pode ser uma sobra, você tem que guardar ele de uma forma ativa. Você tem que definir quanto você vai guardar por mês, você tem que saber quais são os seus objetivos, por que você quer guardar isso. Porque é a mesma coisa que fazer dieta. Quando você tá Aqui, a Rosana falou, para viajar, para ter objetivos para guardar, exatamente. Quando você vai... Ninguém faz dieta porque gosta de passar fome, porque ama passar a semana inteira de suco detox. Não funciona assim. Se você não tem um objetivo para dieta, você desiste dela muito fácil. É passar a primeira tentação, o primeiro pedaço de bolo de chocolate e ops, a dieta foi pro espaço. O dinheiro é a mesma coisa. Você não vai guardar porque, eu queria tanto guardar. Você vai guardar porque você quer fazer um curso, porque você quer fazer uma viagem, porque você quer ter uma aposentadoria tranquila, porque você quer reformar a casa, o que quer que seja. E aqui eu vou trazer justamente como é que você faz esse passo a passo para se organizar financeiramente e conseguir guardar dinheiro, tá? Então, vamos falar sobre planejamento financeiro. Vamos parar para olhar então como é que você faz de fato para conseguir guardar dinheiro de uma forma ativa, com os seus objetivos claramente. Então, o que eu queria para vocês era todo mundo
Aproveita, pega um caderninho, não abre a aba do celular que senão vai sair da live, né? Mas pega uma folha de papel, uma caneta e coloca, ou então você tá no computador ali aí do lado, pega e abre ali um bloco de notas para você começar a deixar muito claro quais são os seus objetivos, o que é que você quer construir com o seu dinheiro. Olha, aqui a Dani pediu para falar sobre reserva de emergência. A gente vai falar sim sobre reserva de emergência, mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula, na quarta-feira. Aqui eu vou trazer a base da organização e do planejamento financeiro, tá? Passo número 1, então, estabeleça seus objetivos. O que é que você quer realizar para sua vida? Gente, não tem julgamento, não tem resposta certa e errada. É fazer esse exercício interno de o que é que você quer construir na sua vida. O que você faria na sua vida se dinheiro não fosse um problema? Eu acho que é essa reflexão, se dinheiro não fosse uma questão, se dinheiro não fosse uma barreira, o que você gostaria de fazer? E começar a montar o seu planejamento com vista nisso, porque quando a gente tem um objetivo, fica muito mais claro, fica muito mais simples, muito mais óbvio qual que é o caminho que a gente tem que seguir e fica mais fácil de abrir mão de certas coisas, porque a gente vive hoje numa sociedade que é muito difícil às vezes conseguir enxergar o que é que a gente tá abrindo mão, o que a gente tá deixando de fazer agora, porque dá pra fazer tudo. A gente vive numa sociedade que dá pra ter tudo. Então, R$100, o que você faz com R$100? R$100 você sai pra jantar? R$100 você compra uma brusinha? R$100 você vai no cinema? Você compra 2 livros? Você pede uma pizza? É muito difícil a gente conseguir metrificar e entender que cada R$100 que a gente gasta com uma coisa são R$100 a menos para gastar com outras. Esse é um exercício com... Aqui a Milena, vou na esquina e volto com R$100, é isso. Esse é um exercício que a gente faz muito que dá para fazer muito bem com as crianças e que a gente pode aprender nesse mesmo momento, sabe? Falam muito de educação financeira para as crianças e um dos exercícios é falar assim, não é, ai, mamãe, me compra isso. Fala assim, não é, não é eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para comprar isso, e mostrar para as crianças que se você pega e compra um brinquedo com R$100, vão ser R$100 a menos na compra do supermercado, ou na compra do sapatinho que queria, ou do brinquedo, ou da banca, ou da viagem. Mostrar, sabe? E a gente precisar começar a tangibilizar isso. Passo número 2, estabeleça o seu prazo. Porque primeiro você tem um objetivo, tá? Eu quero tirar um sabático. Quero me programar para passar 1 ano sem trabalhar. Eu quero fazer isso daqui a 6 meses, eu quero fazer isso daqui a 1 ano, eu quero fazer isso daqui a 5 anos, porque aí o seu planejamento já vai ser completamente diferente. Quanto você precisa guardar por mês para conseguir alcançar aquele objetivo. Quanto mais curto o seu prazo, mais forte tem que ser o seu ato de poupar, mais você vai ter que guardar dinheiro. Se você se dá mais prazo, também você consegue lidar com aquilo de uma forma diferente. Curto prazo, deixa eu trazer aqui algumas opções para vocês, só para vocês pensarem. Curto prazo, gente, reserva de emergência, fundo de emergência. E esse é um assunto fundamental. Eu vou trazer mais detalhes sobre como investir o fundo na próxima aula, na quarta-feira. Mas hoje, gente, esse assunto, ele é essencial. Por quê? Quem tinha uma reserva de emergência, quem tinha um dinheiro guardado, está passando por essa crise de uma forma completamente diferente de que quem não tinha um dinheiro guardado. A gente está vivendo a emergência global, o imprevisto mundial que ninguém poderia ter imaginado que a gente ia ter uma crise que ia fazer parar a oferta e a demanda ao mesmo tempo, em que a economia a gente ia apertar um botão de desliga e ia parar, os shoppings iam fechar, os restaurantes, as lojas, todo mundo ia precisar ficar de home office, quem é autônomo, médico, ia ter que parar de atender. Então a gente está vendo as pessoas entrando no desemprego, a gente está vendo a renda das famílias caindo. Sim, a aula de quarta-feira vai ser no mesmo horário, quarta-feira às 5 da tarde. Então,
Quem tinha um dinheiro guardado consegue pegar e manter o seu padrão de vida sem ter que ficar fazendo corte, sem ter que ficar preocupado de, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Porque eu tenho no Finanças Femininas muito contato com gente que perdeu o emprego, ou então teve que parar de vender, teve que parar de atender e perdeu a renda e não tem dinheiro para pagar as contas, tá tendo que tomar decisões do tipo, qual é a conta que eu vou deixar de pagar? Então, ter a reserva de emergência é algo fundamental. Tem muita gente que vem me perguntando sobre investimentos, eu vou falar isso com calma na quarta-feira, mas para começar a investir para outros objetivos, primeiro você precisa ter um fundo de emergências de pelo menos 6 meses do seu salário, o valor equivalente à sua renda, ao seu custo de vida guardado, para você começar a investir para outras coisas, tá bom? Depois, médio prazo. É trocar o carro, é pensar uma reforma da casa, sabe? A gente está falando aqui de um período de até 2 a 5 anos, fazer uma viagem especial, o que é que você quer construir que você tem um pouco mais de prazo. E aí, o prazo é importante não só para você se planejar, mas também para depois você escolher quais vão ser os seus investimentos para cada um desses objetivos, porque a gente pode ter vários, né? E por fim, longo prazo. Geralmente os compromissos financeiros mais importantes que a gente tem na vida é a compra de um imóvel e o dinheiro guardado para a aposentadoria. E a aposentadoria, gente, é meio que tabu, a gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas a realidade é o seguinte, no ano passado a gente aprovou a reforma da Previdência, não podemos ficar contando com a sorte, contar com o apoio dos filhos, nada disso, a gente tem que assumir o controle e o protagonismo na hora de planejar o nosso futuro, porque precisa sim incluir um planejamento para aposentadoria. Então, entre todos esses planejamentos que a gente vai falar, principais, reserva de emergência, aposentadoria, e aí começa a fazer para outras coisas, tá? E aí, passo número 3, começar a guardar dinheiro todo mês. Todo mês. E aí vocês vão começar a me perguntar, né? Então, como? Primeiro, como é que eu consigo guardar dinheiro todo mês se nunca sobra nada? Primeira coisa, pague-se primeiro. Todos os especialistas em educação financeira, todo mundo vai sempre falar a mesma coisa. Você tem que se pagar primeiro. Assim que o seu salário cai, assim que a sua fonte de renda cai na sua conta, você já tem que pegar e tirar uma parte daquilo e já guardar. Já guardar, você não vai esperar ver o que sobra, porque senão é aquilo que eu falei, não sobra nada nunca. Nunca, não tem como. Se você vai esperar sobrar, você vai esperar sentado. Você tem que ter um protagonismo, você tem que decidir quanto você vai guardar e assim que cai o salário, você já pega e separa. E para você não ter que ficar fazendo esse exercício todo santo mês, o que você faz? Você usa a tecnologia a seu favor. Aí que vem as vantagens, né? Hoje, todos os bancos você consegue programar uma transferência automática, uma aplicação automática, as corretoras também. Então, quando você vai pegar e escolher uma corretora para investir o seu dinheiro, e na quarta-feira a gente vai falar tudo sobre corretoras, é muito importante você escolher uma que já vai te permitir fazer essas aplicações automáticas. Porque é aquela história, o que os olhos não veem, o coração não sente, o dinheiro já sai da sua conta, você não viu aquilo, já tá funcionando sozinho, já tá guardando sozinho, e aí você vai ficar ali no final do mês vendo como é que estão os seus investimentos, como é que aquilo tá crescendo, e você não tem aquele esforço diário que você acha que vai ser muito complicado cuidar do meu dinheiro. Não, você vai pegar, você monta um plano, você implementa ele, e vamos pra próxima. Vamos para a próxima. Cuidar do nosso dinheiro não pode ser mais trabalhoso do que ganhar. Até porque a gente não ganha dinheiro. A gente conquista, a gente faz, a gente produz. A gente tem que encarar dinheiro dessa forma. Então, o nosso trabalho é o que vai consumir a gente 8, 10, 12 horas por dia. Cuidar do nosso dinheiro não vai tomar tanto tempo. A gente tem que pegar e montar isso de uma forma que aquilo vai fluir naturalmente depois que você montou o plano. E aí você me pergunta, quanto que eu cobro? Quanto que eu guardo? Perdão.
Ah, essa é maravilhosa. Como é que você faz então para decidir quanto guardar? Aí eu vou passar para vocês o meu método do 50, 30, 20. Porque essa é. Quando eu comecei. Gente, eu faço esse trabalho desde 2012 e eu comecei a fazer e comecei a receber e-mails de gente que me perguntava, mas quanto é que eu posso gastar por mês com o meu aluguel? Quanto eu posso gastar por mês com compras? Quanto eu posso gastar por mês com lazer? E a resposta depende, porque. Como é que funciona, né? Cada um tem o seu momento de vida, a sua fase, as suas prioridades, os seus valores. Tem gente que opta por morar perto do trabalho e fala assim, eu não quero encarar trânsito na minha vida e eu vou topar pagar mais, gastar mais dinheiro para morar numa região mais central e vou gastar menos com transporte. E tem gente que vai falar assim, não, eu quero uma casa maior, tudo bem, vou passar mais tempo no trânsito, mas tá tudo certo e vou economizar no meu aluguel e no valor do imóvel e vou gastar mais com transporte. Cada um tem as suas prioridades, os seus valores. Então, eu comecei a pensar de que forma dava para pegar e montar um equilíbrio que funcionasse para todo mundo. E aí, eu estava escrevendo o meu livro, o Finanças Femininas, com o professor Samidan, né, super economista, e a gente pegou e montou juntos essa formulinha para ajudar você a se organizar financeiramente. Então, como é que funciona? 50% da sua renda tem que bancar os seus essenciais. Aqui a gente está falando de moradia, alimentação, transporte, saúde, o plano do celular, o plano da internet, a academia. É o básico do nosso padrão de vida. Aí você vai ter todo tipo de discussão. Não, mas será que a academia é mesmo essencial ou não? Depende, gente. É por isso que não existe uma regra única, universal. Para algumas, a academia vai ser essencial, para outras, a academia vai ser supérfluo, tá? Depois, 30% para supérfluo. Aqui eu tô falando dos pequenos prazeres da nossa vida. Tem que ter espaço para eles. O que não pode é deixar aquilo explodir. Aqui são as compras, os presentes, a saída para jantar, sabe? Aqui que tá o gostinho da vida. Então, vamos dizer, se o seu filho cresceu, tá sem sapato, você vai comprar um tênis novo para a escola, isso não é supérfluo. Pode ser uma compra, mas não é supérfluo. Isso aqui é essencial. Mas se você vai comprar aquela sandalinha bonitinha, porque aí vai combinar com aquela roupa que você tá querendo comprar, pronto, já virou supérfluo. Então, é muito importante a gente começar a fazer essa reflexão do que é essencial e o que é supérfluo. Porque essa é uma reflexão que já era difícil antes da crise. Agora eu tenho visto as pessoas começarem a parar para pensar nisso de formas completamente diferentes. O que eu mais tenho recebido são mensagens de mulheres que falam assim, agora eu entendi o que é essencial, o que é supérfluo. Agora a ficha tá caindo de uma forma coletiva do que é de fato essencial e o que não é. E aí a gente começa a rever. Por isso que eu tô falando, não tem nada a ver com matemática. Isso aqui tá muito com os nossos valores, como é que eu gasto dinheiro de uma forma que tá alinhada, sabe? Com os meus valores, com o que é importante para mim, um dinheiro que vai trazer, um gasto que tá alinhado, que vai me trazer de fato felicidade, que não vai ser mais um negócio que você comprou, que vai ficar ali pendurado no armário com etiqueta que você não usa. Sabe? É rever completamente essa relação. E esse momento de crise é um momento muito bacana. Porque quantas coisas a gente está percebendo que não era tão essencial e a gente tratava como essencial. Né? E aí vai até para uma questão mais filosófica. Porque aí você consegue guardar 20% de tudo que você ganha todo mês. Então, gente, isso aqui é o ideal em tempos normais, tá? A gente não tá vivendo tempos normais, a gente tá vivendo o nosso orçamento, o nosso Congresso está montando um orçamento de guerra. Isso já é muito revelador. A gente está vivendo uma crise humanitária, uma crise de saúde que não tem precedente na história, é uma crise que aí impacta a economia também de forma completamente... Gente, de uma forma que a gente nunca tinha visto. Eu tô vendo um monte de gente pedindo o nome do meu livro. Deixa eu falar aqui então pra vocês, eu já continuo, tá? Então, eu sou a Carol Sandler, meu perfil é o Finanças Femininas, os meus livros são o Finanças Femininas e o Detox das Compras, tá?
Depois eu vou deixar aqui para vocês meus contatos todos. E aí, então, gente, você fica nessa questão para você começar... meu Insta é o Finanças Femininas. Então, você tem que... A gente não tá vivendo em tempos normais. Em tempos normais, esse seria o ideal. Eu já vou falar, então, como é que você faz o agora, tá? Mas ele vai falar assim, Carol, como é que eu vou guardar 20% de tudo que eu ganho se eu nunca conseguir guardar nada? Começa aos poucos. É que nem você treinar para uma maratona. Gente, eu não sou corredora, acho lindo, mas eu não consigo correr 500 metros. Então, se eu quiser decidir que esse ano, 2020, eu quero fechar o ano correndo na Paulista a São Silvestre, eu vou ter que começar a treinar hoje. Eu vou ter que começar a treinar os 500 metros. Eu vou ter que depois correr 1K. Um dia eu vou treinando muito, aí vai ter dias que eu vou correr um pouco mais, vou correr um pouco menos. Depois, daqui a 3 meses, quem sabe eu consigo correr uma de 5K na rua, espero, já sem isolamento social. E aí, você vai aos poucos, você vai treinando. O dinheiro é a mesma coisa, mas de novo, não espera guardar. Você primeiro pega e decide, então eu vou começar guardando 5% do meu salário. Depois eu subo para 10%, eu vou aos poucos. Esse que é o principal, é criar o hábito, tá? Porque assim você já consegue se organizar para ir criando esse hábito, depois aumentar os valores fica mais fácil. Aumentar os valores depois fica muito mais, mas muito mais fácil, tá? E aí, calma, vamos lá. Quem nunca guardou nada também porque está endividada, gente, a fórmula muda um pouquinho. Fica 50% para essenciais, 20% para supérfluos e 30% para pagamento das parcelas das suas dívidas, tá? Dívida aqui, gente, eu não tô incluindo nessa conta o financiamento imobiliário, porque você trocou o aluguel por esse custo, aí o valor da parcela do seu imóvel é o seu custo de moradia, tá? E aí, esses 30% de supérfluos é a fatura do cartão que você precisou parcelar, é um empréstimo que você pegou, tá? Um financiamento que você fez, tá bom? Lembrando, gente, cartão de crédito não é uma categoria, cartão de crédito é um meio de pagamento. O que você tem que fazer com cartão de crédito é a mesma coisa que a gente faz com frango assado, tem que destrinchar. Você não vai comer aquilo inteiro e você não vai enfiar a fatura do seu cartão inteira na sua planilha. O que você tem que fazer é o seguinte, primeiro você vai pegar e olhar linha a linha da fatura e entender o que é essencial ali e o que é supérfluo. Porque quando só de você pegar e fazer esse exercício, você já começa a ver onde é que tá o problema, tá? Então, cartão de crédito não enfia ele inteiro, nenhuma das categorias, a não ser que você tenha um cartão só para usar para compras. Aí tudo bem, tá ali, você já sabe, mas você tem que saber o que é que tem ali. Não pode ser uma caixa preta a fatura do cartão. E aí o exercício que eu proponho para vocês é o seguinte, gente. Pega hoje, terminou essa live, não terminando essa live, que depois vai ter a live maravilhosa do Bruno Astuto, que eu vi que tava aqui, tipo, não sei nem o que dizer. Mas enfim, você vai pegar hoje à noite, pega o extrato dos últimos 3 meses do banco. E aí você faz o seguinte, você vai pegar e você vai ver linha por linha exatamente para onde estava indo o seu dinheiro. Se era essencial, se era supérfluo, se era reserva ou se era dívida. Você vai pegar e vai fazer esse exercício linha por linha, porque aí você vai conseguir, depois de fazer esse exercício, gente, esse é um negócio que não vai demorar mais do que 30 minutos, tá? Você vai conseguir enxergar para onde estava indo para onde estava indo o seu dinheiro. E aí você começa a falar, nossa, eu tô gastando 70% do meu salário com essenciais. Tem alguma coisa errada aí. Eu tô com um padrão de vida mais caro do que eu consigo bancar. Ou então, eu tô gastando 50% do meu salário com supérfluo. Eu preciso botar o pé no freio, porque isso aqui não tá fazendo bem. Você mesma consegue fazer esse diagnóstico. Então, você fazer isso aqui, gente, é que nem você ir no médico, você fala assim, eu tô com dor de barriga. O médico vai te passar um monte de exame. Você vai pegar, você vai fazer todos os exames, e aí quando você pega os resultados, você vai lá no médico, ele olha, ele analisa aquilo e ele te diz, olha, você precisa cortar isso na alimentação, você precisa tomar esse remédio, você precisa fazer esse tratamento. Com isso daqui, o 50, 30, 20, é como aqueles valores de parâmetro dos nossos exames de sangue. Você já começa a entender aonde é que tá errado. Só que a maravilha é que
Não somos médicos, isso aqui não é uma questão de saúde do corpo, sim de saúde financeira. Então, nós mesmos conseguimos começar a enxergar onde é que estão os problemas e onde é que a gente consegue começar a guardar e a cortar. Depois, gente, falei, não estamos vivendo em tempos normais, estamos vivendo... Gente, Bruno Astuto, sério, não tô sabendo lidar. Isso aqui é delícia de live, né? E aí você fala, gente, como é que eu vou lidar com tudo isso num tempo de crise? 50, 30, 20 é muito legal, mas olha só o que está acontecendo. Minha renda caiu, meus gastos aumentaram, o mundo tá caindo. Então, gente, primeiro, calma, tá? Respira. A Fê tá perguntando se eu faço assessoria pessoal. Eu não faço, eu indico, eu tenho parceiras amigas, né? Não ganho absolutamente nada com isso, eu indico consultoras financeiras, mas eu recomendo muito que você faça esse exercício antes. Muito, porque muitas das pessoas que me procuram pedindo assessoria, a gente descobre que aos pouquinhos, com os próprios ajustes e começando a ler mais sobre o assunto, a ouvir mais, acompanhar o YouTube, sabe? Você consegue sozinha resolver, mas eu consigo te ajudar. Me manda um direct no Finanças Femininas, tá? Como é que você faz, então, nesses tempos tão difíceis de crise? Primeira coisa é corte emergencial de gasto. Ninguém gosta de andar para trás. Gente, ninguém gosta de andar para trás. Mas agora não é andar para trás, agora é emergência. Então pensa que você vai fazer às vezes alguns cortes de gastos agora, que depois, quando retomar a vida normal e você conseguir recuperar o seu salário e o cenário todo normalizar, você pode voltar a consumir aquilo. Então agora de realmente cozinhar mais e pedir menos delivery, é hora de cortar, por exemplo... pacote de tarifas do banco, pacote do celular, o plano da TV a cabo, assinaturas de apps, de revistas, de jornais. Agora é hora da gente cortar tudo. E é muito mais fácil a gente cortar quando a gente já pegou e já fez aquele exercício de olhar ali no extrato, porque tem tanto gasto ali que às vezes a gente nem lembra. Eu não sei quem já passou por essa sensação, por exemplo, de... clonaram o seu cartão, você teve que mudar o número do cartão. E de repente você começa a receber um monte de SMS de tentativas de compras no seu celular que você nem reconhece. Você fala, gente, não fui eu que gastei esse dinheiro, não, o que é isso? Estavam realmente clonando meu cartão. Depois você vai olhar o que era, eram gastos que você já tinha se comprometido, que nem lembrava que tinha. Então, quando você faz esse exercício, fica mais fácil fazer esses cortes emergenciais de gastos para conseguir fazer as contas fecharem durante esse período de crise, tá? Passo número 5, listar todas as pendências financeiras que você ou vai renegociar ou vai pedir adiamento. Por exemplo, gente, financiamento de imóvel e de carro, dá para pedir adiamento das parcelas. Empréstimos pessoais, alguns bancos estão conseguindo, outros não. Depende muito do seu histórico de crédito. Os bancos estão tendo dificuldade de passar adiante o crédito que eles receberam do Banco Central. A gente está realmente vivendo momentos difíceis, mas se você tem alguma dívida que está pesando agora de uma forma excessiva no seu orçamento, é essencial que você ligue no banco e tente renegociar isso, tente pedir um adiamento. Eu vi, gente, essas semanas eu tenho visto cada história, juro. São histórias incríveis. Eu vi uma seguidora minha que tinha uma dívida no cartão de crédito e mais 2 financiamentos, estava com uma taxa média de juros de 11%. Ela conseguiu adiar, renegociar aquilo no banco com uma só dívida, um novo empréstimo, com uma taxa de juros de 1,95% ao mês. E aí fica um número enorme de parcelas que ela sabe que agora pelo menos aquela parcela cabe no bolso dela, e quando a situação melhorar e ela voltar a ganhar mais, ela vai conseguir adiantar um monte de parcela de uma só vez. E assim ela conseguiu fazer aquela dívida, aquela pendência, todas aquelas pendências caberem no orçamento dela. Uma outra opção, além de renegociar, é pegar um empréstimo pessoal. Por exemplo, você está com uma fatura do cartão de crédito que já viu que não vai conseguir pagar cheia. Antes de pegar e parcelar, ou pior ainda, pagar só o mínimo, primeira coisa que você faz é ir
tentar um empréstimo pessoal no seu banco e em outras instituições financeiras também, tá? Tem muita fintech, que são as startups do mercado financeiro, que estão sim concedendo empréstimos com juros muito menores do que os dos bancos. Então é importante você fazer ali uma pesquisa, comparar, ao invés de comparar preço, você compara as taxas de juros, as condições que você consegue e escolher uma que seja mais vantajosa. Porque assim você consegue fazer com que tudo isso, o meu objetivo aqui é fazer com que o tanto dinheiro que você tem por mês caibam todas as suas contas, tá bom? Depois, passo número 6, guardar tudo que você conseguir. Vamos lá, se você tem uma dívida, primeiro você tem que realmente pagar a dívida. Mas, se você tá conseguindo estar pelo menos no 0 a 0, faça um esforço de guardar o que você conseguir para os tempos mais difíceis que a gente não sabe quando eles vêm. Quando a gente está vivendo uma crise, a gente acha que aquilo vai durar para sempre e que essa é a pior da história, mas é só a gente parar um pouco para lembrar da nossa própria história. Antes dessa crise, a gente teve a greve dos caminhoneiros. Antes disso, teve o Joesley Day, que o mercado financeiro inteiro derreteu. A gente teve toda uma crise econômica nos mercados por conta das políticas econômicas do governo Dilma. Teve a crise de 2008, teve o 11 de setembro, teve a crise da bolha.com. Então, a história é feita de crises. A história é cíclica. A gente tem que ter dinheiro guardado para os momentos mais difíceis, porque eles vêm. Essa é a única certeza que a gente tem, vai vir. Tem horas que a gente acha que tá tudo ótimo, tá tudo lindo, céu de brigadeiro, e depois vem uma crise como essa do corona, que a gente não tinha como imaginar que a economia ia parar do jeito que parou. Então, o que a gente conseguir guardar também nesse período, guarde. Guarde, sabe? Você ia pedir um delivery, mas falou, tem coisa na geladeira, eu vou cozinhar aqui. Pega o valor do que você ia gastar com o delivery e coloca também nas suas aplicações. Na quarta-feira eu vou te ensinar tudo sobre como é que você investe para reserva, como é que você investe para os seus outros objetivos também, tá? Mas o que você conseguir, guarde para sua reserva. E na quarta-feira a gente vai falar sobre investimentos, tá? Deixa eu agora responder as dúvidas de vocês. Eu vi que tem dúvidas aqui no botão de perguntas. Para quem não sabe, é o botão de interrogação ali, o quadradinho aqui embaixo. Ana Pfeffer, querida, deixa eu aproveitar e falar, gente, já adiantando, sobre cartão de crédito, é muito, muito, muito importante. Se você receber uma fatura do cartão que você não vai conseguir pagar, minha sugestão número 1, veja se você consegue um empréstimo. Isso é o que a gente chama de refinanciamento. Primeiro você tenta um empréstimo com juros muito menores. Juros do cartão de crédito tão perto de 15% ao mês. Se você consegue um empréstimo de 1%, de 2% ao mês, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida e no valor da sua dívida, tá? Depois, se você não conseguiu, aí você fica na dúvida, eu pego o parcelo ou pago só o mínimo? Nenhum dos dois. Pega o cheque especial. Cheque especial, gente, hoje a taxa de juros está a metade da taxa do cartão de crédito. Antigamente era o 0 a 0, hoje em dia já tem uma diferença, dava na mesma, hoje em dia já não dá mais na mesma, teve aquela resolução do Banco Central que cortou a tarifa os juros do cartão do cheque especial para 8% ao mês, então faz diferença sim, se você tem um limite do cheque especial e não vai conseguir pagar a fatura do cartão cheia, o que você faz? Paga no cheque especial e fica com a dívida no cheque especial, pelo menos. Se não tem opção, se a sua opção é entre parcelar ou pagar o mínimo, parcela. Não deixa para pagar só o mínimo, tá? Vamos falar agora, deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Tô vendo que vocês estão amando a live, tô amando as relações de vocês. Capitalização é um meio de pagar dinheiro? Não. Gente, não faça isso, por favor. Título de capitalização é uma jabuticaba. Jabuticaba é um negócio que só existe no Brasil, só dá aqui. Título de capitalização é assim, não existe em nenhum outro país no mundo. Ou um negócio que você guarda o seu dinheiro, não te dá rentabilidade, não te permite sacar antes da hora. Seu dinheiro volta corrigido.
É só isso. E se você precisa dele antes da hora, você não consegue sacar. Ou então você vai pagar uma multa gigantesca. Não faça isso, gente. Vamos lá. Existe a poupança. A poupança, ela rende 70% da Selic. E a Selic e o CDI, gente, é basicamente a mesma coisa, tá? Na quarta-feira eu vou explicar tudo como funciona. Aí você me pergunta, gente, tem fundo DI taxa zero, que rende 100% do CDI. Tem CDB de 100% do CDI. Tem tanta opção que te rende dinheiro. Você não vai guardar o seu dinheiro num lugar que você não consegue retirar depois e que não te rende nada, tá? Por favor, não façam título de capitalização. Se tiver, liga no banco, faz um escândalo, fala que precisa do dinheiro de volta. Não deixa dinheiro parado no título de capitalização, que é uma fria. Os bancos vendem isso como uma forma de forçar a gente a guardar dinheiro. Gente, vamos lá, é difícil guardar dinheiro, mas ninguém aqui é criança. A gente consegue pegar e assumir esse protagonismo e essa responsabilidade e encontrar formas de fazer o nosso dinheiro também render. Você vai colocar seu dinheiro num negócio que você não consegue resgatar e que depois não te rendeu nada? Não dá, não faz sentido, tá, Aurélio? Foge dessa. Próxima dúvida, da Carla. Se eu acho que deveria ter aula de educação financeira nas escolas? Sim, essencial. Educação financeira nas escolas é essencial. Existe agora uma nova orientação que as escolas têm que ter, não exatamente uma aula de educação financeira, mas precisam trazer esse assunto dentro das várias verticais de conteúdo. As escolas estão começando a trabalhar com isso e é fundamental. É melhor a gente ensinar as nossas crianças hoje a lidar com dinheiro do que esperar que elas cresçam, comecem a trabalhar e comecem a cometer os mesmos erros que a gente cometeu com o nosso dinheiro depois de velho, sabe? Então, seria essencial, eu acho que todo mundo que tá aqui, que é pai, que é mãe, faça esse trabalho de ir nas escolas de vocês, pedir para levar uma iniciativa de educação financeira, insistir que aquilo tem que estar no currículo. Eu acredito que a educação das escolas tem que também preparar as crianças para a vida real. Tem muitas teorias matemáticas, físicas, químicas que são muito importantes, o currículo do MEC todo, mas que a gente nunca vai lidar com aquilo na prática. Agora, saber que você não pode gastar tudo que você ganha, saber que você tem que montar um planejamento financeiro, isso é essencial. Entender como funcionam os juros compostos, não precisa entender a fórmula, mas entender que se você deixa o dinheiro aplicado, ao longo do tempo você ganha juros em cima dos juros, em cima dos juros. Pensa como a nossa sociedade não seria mais rica, mais próspera se a gente tivesse aula de educação financeira nas escolas. Eu faço já esse trabalho de educação financeira com as mães, tenho trazido cada vez mais conteúdos para mães e eu vou lançar em breve, o livro já tá pronto, tô só esperando passar isso daqui para fazer o lançamento, um livro de educação financeira para crianças, ilustrado, todo lindinho. Eu vou divulgar tudo no meu Insta, no Finanças Femininas, porque a gente precisa começar a falar com as crianças dessa forma. A gente tem que bater na porta das escolas e pedirem para eles trazerem o assunto. Tem um monte de instituições que montam planos de educação, programas de educação financeira para as escolas. Vamos fazer um módulo no MINC também de educação financeira? Vamos! Marina, vou amar! Eu amo esse assunto e ele consegue transformar a nossa sociedade. É uma forma da gente plantar uma sementinha do bem para todos. Vamos lá, mais uma pergunta. Pode deixar que eu não deixo de salvar a live. Olha, a Julie perguntou, gostaria de começar a trabalhar com educação financeira. Qual é o primeiro passo? Olha só, que maravilhoso. Primeiro, existe uma série de cursos. Tem curso da Bovespa, tem uma série de cursos disponíveis de educação financeira. Então, primeiro precisa fazer essa formação. Você precisa também entender que educador financeiro, você pode trabalhar como consultor, como
como comunicador, que é o meu caso, ou então montar realmente projetos para escolas, para empresas, você me manda um direct, Julie, que eu posso te ajudar, tá bom? O meu Insta é o Finanças Femininas. Deixa eu ver aqui que temos mais dúvidas. A Dani, para quem tem aluguel comercial, mas está à renda porque estamos fechados. Então, essa que é a dificuldade dessa crise, porque pegou todo mundo da mesma maneira. Então, quem paga um aluguel e não tá tendo renda, você vai falar assim, tá, eu vou negociar com o proprietário um desconto para conseguir fechar a conta e não ficar atrasando aqui. E aí, por outro lado, o proprietário depende daquela renda e não vai saber e precisa dela para conseguir também fechar suas próprias contas. A minha recomendação, conversem, proprietários e inquilinos precisam sentar para conversar. Essa é uma negociação que pode acontecer, eu tenho visto muita gente acontecer, conseguir descontos perto de 25%, 30% do valor do aluguel, todos vão ter que entender e fazer um esforcinho para conseguir fecharem as contas nesse período. A gente tem que entender que o proprietário do imóvel depende daquela renda, mas se de alguma forma vocês conseguirem chegar a um acordo numa negociação de um desconto para esse período, enquanto fica fechado, vai fazer sentido, tá? É super importante tentar essa negociação. E aí, temos mais dúvidas? Posso fazer essa reserva de emergência mesmo estando endividada? Não. Vamos lá, gente. A reserva de emergência rende hoje um fundo que esteja 100% do CDI, vai render 3,75% ao ano. 3,75% ao mês é um custo barato de dívida, tá? A dívida do cartão de crédito está em 15% ao mês. Então, você guardar um dinheiro da reserva e tendo endividada é você tentar encher um balde que tem um furo no meio. A água vai embora, ela não fica, não faz sentido, tá? Então, tenta renegociar, tenta primeiro, foca em quitar as dívidas para depois você começar a guardar dinheiro, tá bom? Vamos lá. A Ana, tô com dívida no cartão de crédito, estava negociando a dívida antes da quarentena, parei tudo, o que faço agora? Olha só, volta a sentar para conversar com o banco. Gente, você pegar e simplesmente ignorar a dívida é a pior das opções. Mostra para o banco qual que é a sua capacidade de pagamento, explica como é que está a sua situação, pede uma renegociação, pede um prazo maior, pede uma parcela menor, fica de olho na taxa de juros, tenta um empréstimo numa outra instituição. É muito importante você ir buscar ativamente quais são as suas opções. Não assina nenhum acordo que você tem dúvida se você vai conseguir cumprir ou não, mas não dá para ficar nessa coisa de avestruz, de enfiar a cabeça embaixo da terra e esperar que passe. A gente precisa ter proatividade. O que os bancos mais querem agora é que a gente repague as nossas dívidas. Então, você pegar, sentar e conversar com seu gerente, pelo telefone, obviamente, fica em casa, é muito importante para a gente conseguir construir algo em conjunto com o credor, tá? Vai, toca de frente, se não der, você fala, tá bom, daqui a um mês a gente vai sentar para conversar de novo, porque agora eu não vou ter condição. Não fecha um acordo que você não pode honrar, mas não fica numa dívida que você não... sem conversar com o credor e mostrar como é que tá a sua situação. Você pode se surpreender com um desconto grande na hora de negociar aquilo, quando você mostra de fato sua intenção de pagar dentro das suas possibilidades. As escolas estão difíceis de conseguir desconto, os pais precisam se juntar e conversar juntos com a escola. Aí é realmente escola a escola. Nesse momento, os DIs estão uma boa opção. Uma boa opção seria o CDB. Vou falar tudo sobre isso na live na minha aula na quarta-feira, às 5 da tarde, tá? Mas deixa eu falar. Fundo DI taxa zero não está negativo. Fundo DI taxa zero rende tanto quanto um CDB 100% do CDI, tá bom? Na quarta-feira eu vou explicar tudo para vocês. Uma última pergunta.
Pode deixar que eu salvo. Se eu sou a favor de parcelar no cartão de crédito. Não. Cris, deixa eu falar por que não. A gente vive num país que tem essa cultura do parcelamento. Isso é um negócio que também é outra jabuticaba, só existe no Brasil. A gente tem essa cultura e que tem um pouco essa ilusão coletiva no Brasil de que a gente não precisa ter dinheiro para ter o que a gente quer. A gente passa no cartão e depois dá um jeito. É o quer pagar quanto, é o entrada zero, é o 10 vezes sem juros. Tudo isso faz parte dessa construção dessa ilusão coletiva de que depois a gente dá um jeito. E a gente fala, é para isso que eu trabalho, eu mereço, depois eu dou um jeito. Só que não vai dar jeito. As parcelas, a gente não conta com todas elas. Então, se eu te perguntar agora, se eu perguntar para vocês quantas parcelas você tem penduradas no seu cartão de crédito, é difícil de lembrar de cabeça. Eu gosto de dizer que a cabeça foi feita para pensar, não para ficar lembrando. Então, por isso que tem que ter uma planilha, um caderninho, um app, o que quer que seja para você ter algum controle dos seus gastos. Agora, você fica parcelando, você juntou um monte de gasto que você esqueceu. Você não pensa na hora que você está fazendo aquele gasto que você vai ter que ficar pagando aquela conta durante meses. Às vezes a gente vai passar mais tempo pagando as parcelas do que de fato usando aquele item. E aí, o risco de você se enrolar é muito grande, especialmente nesse período que a gente está vivendo, que a gente não tem clareza ainda de até quando isso vai, quando as coisas vão normalizar completamente. Você está simplesmente colocando mais compromissos financeiros lá para frente para que você depois vai ter que honrar. Então, o parcelamento para mim é aquela história de você jogar a casca de banana na frente para depois você tropeçar nela. Não faça isso. O hábito é compra parcelada para realmente emergências, imprevistos, tipo quebrou a geladeira, você vai ter que comprar uma geladeira nova, você não vai passar meses juntando dinheiro sem geladeira em casa, você vai comprar uma geladeira parcelada, mas não crie isso como um hábito para os seus supérfluos, porque senão você está plantando uma semente de desorganização financeira. Ó, aqui eu uso o cartão parcelado, mas só para compras grandes, exemplo, a geladeira. Exato. Você ficar na compra parcelada para tudo, você está simplesmente jogando para frente todos os seus compromissos financeiros e você não se dá um respiro. Criar o hábito de só comprar aquilo que a gente tem dinheiro para pagar pode ser algo transformador. É óbvio que às vezes surgem oportunidades, às vezes você vai querer fazer um negócio mais importante, mas você criar esse hábito para tudo é algo muito danoso. Eu parei com as compras parceladas e digo por experiência própria, dá para fazer. Dá para fazer e é um antes e um depois da sua vida financeira. Se você, depois, quando estiver organizado, falar assim, não, tudo bem, eu sei que eu vou conseguir pagar essas parcelas, tudo bem. As lojas não costumam dar desconto à vista, mas não existe essa coisa do 10 vezes sem juros. O valor dos juros está embutido no preço. Tá? Então não cai nessa, vai, negocia, pede desconto mesmo, tem que pedir desconto, pesquisa preço, sabe? A gente tem que lutar pelos nossos direitos. E sim, o 10 vezes à vista não existe porque os juros é o custo do dinheiro, tá bom? Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi sensacional essa live, tô muito feliz. Mink, muito obrigada pelo espaço, pelo convite, tô muito feliz. Pode deixar que eu vou deixar essa live salva, a live vai ficar disponível para vocês, tá bom? Quarta-feira, 5 da tarde, a gente tem o nosso novo encontro, que a gente vai falar sim sobre tudo sobre investimentos, tá bom? Não percam que vai ser demais, ó. Beijo enorme e até quarta. Eu vejo vocês.